apresenta Check-up no rádio. 7h20 no quadro Check-up no rádio desta quarta-feira, no nosso Panorama 95, o médico endocrinologista Alcibiades Neto irá tratar de um tema importante, né? Diabetes e suas complicações. O diabetes é uma das doenças mais comuns da atualidade, afetando milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Embora muitas vezes silenciosa, essa condição pode levar a complicações graves como problemas cardíacos, renais e neuropatias, quando não há controlada adequadamente. O Dr. Alcibiades Neto vai esclarecer os fatores de risco, como prevenir a doença e como lidar com as complicações que podem surgir. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O diabetes é uma doença silenciosa, isso o senhor já falou aqui algumas vezes, né? Mas quais são os principais sinais de alerta que a pessoa deve ficar atenta? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo e os ouvintes. O tema é repetitivo, mas é necessário, né? Na semana passada, no dia 14 de novembro, foi o Dia Mundial do Diabetes. Eu não pude estar aqui porque é a quinta, mas eu estou aqui essa semana para falar mais uma vez sobre o tema, né? O diabetes é uma doença crônica, né? Assim como é a pressão arterial, ou seja, uma doença que até hoje ainda não encontramos uma cura, né? E por ser uma doença crônica, assim como a pressão arterial, né, algumas dessas doenças elas são silenciosas, como você falou. Ou seja, não tem nenhum sinal ou sintoma que seja específico do diabetes, né? Então, quando alguém pergunta sobre o que é que a gente pode levantar de sinal de alarme ou de alerta para atentar para o diabetes, né, eu coloco que a genética familiar, né, ter um parente diabético em casa, seja um pai, uma mãe ou um irmão, estar acima do peso, né, ser sedentário, usar bebida alcoólica, cigarro, e tem alguns sinais e sintomas que não são específicos, mas que podem fazer a gente pensar que aquele indivíduo ele está com diabetes, né? Mas esses sintomas, quando aparecem, já é com diabetes bem descompensado. O mais específico, mais próximo, assim, que faz a gente lembrar do diabetes é uma perda de peso, em que a pessoa ela não está fazendo dieta, é uma perda de peso sem ser, né, acompanhado por uma dieta. E essa perda de peso geralmente ela acontece muito rápida. É uma perda de peso inesperada e muito rápida. Além de outros sintomas, como por exemplo, acordar muito à noite para urinar, seja homem ou seja mulher, usar, né, mais água do que o normal, beber mais água e mesmo assim não matar a sede, né? Uma fome, né, que a pessoa sente, uma fome descontrolada e mesmo assim perde peso, né, que não é o esperado. Geralmente alguma pessoa que tem um distúrbio alimentar, né, ganha peso ao se alimentar em excesso. Mas com o diabetes você come, poucas horas depois come novamente e mesmo assim o estranho é que não ganha peso, né? Então esses sinais que eu falei, sintomas, eles são associados com o quadro de descompensação, ou seja, quando a glicose está extremamente alta, né, e aí acontece esses sintomas, né? Mas juntando esses sintomas que eu falei numa pessoa que tem uma genética, que não pratica atividade física, que tem uma alimentação ruim, que faz uso de cigarro, de bebida alcoólica, que tem pressão alta, né, que está sedentário, somando esses fatores, faz a gente pensar, né, no diabetes. Quais são as complicações mais comuns do diabetes que podem afetar a qualidade de vida dos pacientes? As complicações a mais comum de todas, né, é a neuropatia, né, que é o acometimento dos nervos dos pés pelo diabetes, né? Então, essa é a mais comum, infelizmente é a menos falada, né, e talvez uma das que são mais, vamos dizer assim, mais temidas pelos pacientes, pelo risco que essa doença, né, essa neuropatia, essa complicação tem com, por exemplo, amputações, né, feridas que não cicatrizam. Isso pode gerar deformidades ou até mesmo, enfim, amputações. Mas tem outras complicações, como por exemplo,
A doença dos rins, né, relacionada ao diabetes, que com o passar dos anos, se a pessoa não cuidar, não fizer o controle da doença, isso pode gerar, né, o hemodiálise, uma terapia renal substitutiva para tentar fazer com que a pessoa tenha uma outra forma, né, de filtrar, já que os rins não estão exercendo essa atividade como deveria exercer. Outra complicação é a perda visual, né, que é a retinopatia, né? Essa perda visual ela tem muita associação também com a paralisação dos rins. Então, geralmente, quem tem algum problema renal também tem problema nos olhos, né, relacionado ao diabetes. E outras que são silenciosas, né, que é a doença cardíaca, né, o infarto, o risco de acidente vascular encefálico, né, que é o AVC. Tem uma que a gente fala muito, que é a neuropatia autonômica, que é aquela pessoa que às vezes está deitado e ao se levantar tem uma tontura, uma queda de pressão, né? Também são relacionadas ao diabetes. E inúmeras outras complicações que a gente poderia passar amanhã aqui falando. Complicações de pele, feridas, né? Manchas na pele, né? Que acontece principalmente nas pernas, alterações das mãos, né? Problemas articulares, né? Tem muitas complicações, mas essas são as mais graves que eu citei e são as mais temidas, né, por nós médicos e pelos próprios pacientes. Aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, sou diabética há um ano, estou praticando exercício físico. Minha diabetes está controlada e mesmo assim perco peso. Por quê? Como a diabetes dela está controlada, né, se a hemoglobina glicada dela, que é o padrão que a gente utiliza para dizer que o diabetes está controlado, está abaixo de 7%, essa perda de peso ela não está relacionada ao diabetes, ela pode estar relacionada ao exercício físico, à alimentação mais equilibrada que ela vem fazendo nesse período de readaptação, né, da doença que a doença exigiu. E tem algumas pessoas que perdem peso, mas não relacionada ao diabetes, né? Relacionada à própria prática de atividade física e alteração da alimentação que faz em virtude do diabetes, né? Mas se ela está realmente afirmando que o diabetes dela está controlado, provavelmente isso não tem relação com diabetes. Outra hipótese, Marcos, é que se ela estiver usando alguma medicação do diabetes que possa estar ajudando ela a perder peso, né? Por exemplo, hoje tem medicações que a gente usa para diabetes que, além de controlar o açúcar, faz a pessoa perder peso também, né? Por exemplo, a semaglutida, né, que é aquelas populares canetas, né, que utilizam também para obesidade, né? Tem outra medicação que a gente utiliza comprimido, que ela também pode dar perda de peso, né, e ao mesmo tempo controlar o diabetes. Então, existem essas possibilidades, né? Como eu não sei qual a medicação que ela está usando, né? Então existe a possibilidade de ser a própria medicação que ela está usando e a possibilidade da mudança que ela fez ao longo desse diagnóstico. A glicemia glicada 5,4 já é diabetes? Não, a glicada ela só é considerada diabetes quando ela está acima, né, maior ou igual a 6,5. Então 6,5, 6,6 para cima. E exige que isso ocorra em 2 exames diferentes. Então, se ela tem, por exemplo, uma glicada de 6,5 hoje e repete daqui a 3 meses está 5,5, por exemplo, ela não é considerada diabética, porque foram 2 exames discordantes, né? Então, precisa que 2 glicoses de jejum venham alterada, ou que 2 hemoglobina glicada venha alterada, ou que aquele teste da garapa em duas repetições venha alterado. A grande pergunta que os pacientes fazem é por que em 2, né? Porque existe a possibilidade de erro do laboratório, existe a possibilidade de a pessoa estar usando algum remédio naquele período que fez aquele exame de sangue, que aquele remédio tem como efeito colateral aumentar a glicose. E aí ela recebe um diagnóstico errado, né, de diabetes, que é um diagnóstico pesado para ela, né? Então ela vai exigir ficar controlando a alimentação, enfim, usando até remédio, quando na verdade ela recebeu um diagnóstico errado. Então, como é uma coisa pesada, tem que ser repetido e confirmado, né? Outra pergunta, Dr. Alcebiades, o que ele acha de um diabético fazer jejum intermitente?
É uma estratégia que ela não foi adotada, né, para o diabetes. Essa estratégia do jejum intermitente, ela foi adotada em alguns estudos científicos para reduzir peso, né? Então, transformar essa estratégia para um diabético, colocar essa estratégia do jejum intermitente para o diabético, ela não tem nenhuma validade científica, né? Então, não existe essa recomendação médica, principalmente especialista, né, de recomendar o jejum intermitente para quem é diabético, né? Até mesmo porque essa estratégia ela não é validada para essa doença, ela é validada para peso, né? Então, não é uma boa estratégia. Como a alimentação influencia no controle do diabetes e no tratamento das suas complicações? A alimentação ela tem um papel primordial, né? Na base da pirâmide aí do tratamento, ela com certeza ela está na base, né? Então, não adianta a pessoa usar o melhor remédio, fazer ter o melhor acompanhamento com o melhor profissional, se ela não fizer a parte que é destinada ao próprio paciente, né? Tem uma parte do tratamento que eu, como especialista, eu não consigo modificar, intervir, né? Que é a alimentação. Essa daí é a parte que a pessoa precisa fazer. Então, se ela não faz a alimentação, ela pode usar a melhor medicação, a medicação mais moderna, a mais cara, enfim, a mais efetiva, mas em algum momento o diabetes dela não vai ficar controlado e ela vai ter as complicações que o diabetes está inerente, né, a existir. Então, a minha recomendação para todo paciente é, antes de colocar o remédio na receita, né, eu explico quais os principais alimentos que a gente, como no caso diabético, deve ter atenção, né? Deve evitar, principalmente quando ele está descompensado, né? Depois que ele compensa, aí pode-se fazer os testes, né? De ver se aquele alimento sobe para aquela pessoa, desde que ela faça o controle glicêmico, né? Que é as furadinhas para anotar. Mas a dieta, na minha opinião, é essencial, né? Tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2, né? Fazer o uso do soro glicosado altera a glicose? O soro glicosado, existem várias formulações, existe o 5, o 10 e o 50%, né? A gente não recomenda o soro glicosado para diabético, principalmente quando ele é utilizado, né, principalmente o 5%, né, que é utilizado muito mais comum nos pronto-socorros. A gente não recomenda porque na grande maioria das vezes não se faz em pouca quantidade, né? Se faz em muita quantidade. Então, geralmente se faz 1 a 1,5 litro ou até 2 litros ao dia, né, em quem está internado ou quem está no pronto-socorro, o que equivale a mais de 100 gramas de glicose, né? Então, 100 gramas de glicose, por exemplo, é uma grande sobrecarga, né? Aquele teste da garapa, para as pessoas terem uma noção, tem 75 gramas e já é muito doce. Imagine 100 gramas ao dia, né? Então, em algumas doenças da urgência, especificamente, o médico pode lançar mão, né? Mas se o diabetes estiver descompensado na hora lá da avaliação, aí está contraindicado realizar sob o risco dele desenvolver uma complicação aguda chamada estado hiperglicêmico hiperosmolar, né? Que é uma complicação grave que a pessoa tem que ir para a UTI. Então, usar soro glicosado não é a regra, né? Na verdade, é a exceção para algumas doenças da urgência e que a pessoa esteja com diabetes controlado. O ouvinte quer saber se a insulina pode ser feita em qualquer parte do corpo. Pronto, Marcos, é um tema importante porque recentemente a gente completou aí mais de 100 anos, né? 103 anos da descoberta da insulina, né? Então, a insulina ela veio para modificar, né? Modificar a história da medicina, né? De descoberta em 1920 e pouco. Ela, desde a introdução da insulina no tratamento do diabetes, as pessoas passaram a ter menos complicações e a morrer menos, né? Então a insulina existem vários tipos, né? As rápidas e as lentas e as ultralentas, ultras rápidas, mas elas não podem ser aplicadas, né, em qualquer parte do corpo. Elas devem ser aplicadas na região que está atrás do braço, né? Não na parte da frente do músculo, mas na parte de trás, tanto do braço direito quanto do braço esquerdo. Ela pode ser feita também no bumbum, né? Tanto de um lado quanto do outro. Ela pode ser aplicada na lateral das coxas, né? Não na parte da frente nem na parte de dentro, na parte de fora da coxa.
E ela também pode ser aplicada na região da barriga, em qualquer local que esteja localizado, né, ao redor do umbigo, né, pegando as laterais da barriga também. Então esses são os locais que está validado. Eu já vi pessoas aplicando no antebraço, na panturrilha. Nenhum desses locais ele está validado para aplicação. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Tudo bom? É Inácio de Ipueira. Rapaz, eu queria esclarecer um negócio, uma dúvida com o doutor aí. É porque eu sou diabético e, rapaz, tomo 3 metformina de 850 e agora estou tomando Forxiga porque eu fui à endocrinologista e ela falou que eu estou com essa dormência nos pés e nos dedos. Mas também tenho úlcera venosa, sabe? Na perna direita. O que poderá estar ocorrendo? Que não melhorou nada. Já faz mais de 30 dias que eu tomo a Forxiga e não melhorou nada. E tu, Alcibiades? O Forxiga é um dos remédios novos, né, que eu estava falando para o tratamento do diabetes, que ele é muito eficaz, né, na prevenção de doença renal, né, e de doença cardíaca. Quando acho que a médica avaliou ele, que passou a medicação, ela acreditou que ele tivesse com neuropatia, né, que é uma complicação associada à dormência nos pés e nas mãos, né, que pode acontecer. Dependendo do tempo, de doença, do nível de descontrole. Então, quando a pessoa reclama desses formigamentos que o nosso ouvinte falou, a gente pensa na neuropatia e o tratamento não é só aumentar a dose da medicação, né? O tratamento também exige que você utilize medicações para controlar esses formigamentos, né? Que pode ser medicações que sejam feitas à noite ou durante o dia, mas que ela controla o sintoma, mas ela não evita, né, da doença progredir, né? Ou seja, não evita da doença piorar, desses formigamentos subirem ou de aparecer feridas, né, já que ele já tem até úlcera venosa, né, pode até dificultar a cicatrização dessa úlcera que ele já apresenta, né? Então, na verdade, né, deveria ser colocada uma medicação para diminuir esses formigamentos, principalmente se esses formigamentos são à noite, se incomoda ele, se faz ele acordar durante a madrugada, para controlar esse sintoma, né, tá alterando a qualidade de vida da pessoa. E segundo, precisa urgentemente controlar os níveis de açúcar do sangue, né? Seja com Forxiga, seja com outras medicações, né? Mas ele precisa controlar porque é exatamente o controle da doença que vai prevenir que essa doença ela venha progredir nos próximos anos. É verdade, é mito ou é verdade que quem faz a cirurgia bariátrica fica livre do diabetes? Na verdade, Marcos, a cirurgia bariátrica, quando ela é indicada em pessoas que têm obesidade e diabetes, né, ela faz a doença ficar em remissão, né? Cura a gente não fala para diabetes, não existe esse nome cura, né? Existe o diabetes em remissão, que é quando você passa mais de 5 anos com o diabetes controlado e esse diabetes controlado sem a necessidade de remédio. Aí a gente fala que o diabetes ficou em remissão. A cirurgia bariátrica hoje é vista, né, como uma possibilidade, né, de tratamento para que a pessoa fique realmente em remissão. Principalmente, né, se um dos tipos de cirurgia for o bypass, né? Existem vários tipos de cirurgia bariátrica e os mais comuns é o sleeve e o bypass. O bypass é que a pessoa perde mais peso, né, e tem maior associação com o controle metabólico da doença, ou seja, que leva a pessoa a perder mais peso, a controlar o nível de colesterol, a controlar o triglicerídeo, o ácido úrico, né, o nível de pressão arterial. Mas essa pessoa ela deve ficar sendo vigilante para ver se ao longo do tempo ela não vai reganhar peso, se não vai aumentar os níveis de açúcar. Mas na verdade a resposta o diabetes ele pode entrar em remissão dependendo do tempo de diabetes que você tem, se você usava insulina ou não, e a orientação é sempre acompanhar, né, com um médico assistente e ver se esses níveis de açúcar vão voltar a subir, porque pode acontecer.
Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista do Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 996477721. No Instagram você localiza ele, Dr. Alcebiades Neto. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom feriado, né? Uma boa semana a todos. Até a próxima. 7h30.